crítica ao historicismo e aspecto histórico em Doiver. E aí, no final da minha fala, eu pretendo mostrar alguns elementos de uma filosofia social não reducionista. Então, nossa palestra terá 2 momentos, né? Nesse primeiro momento, eu vou falar só sobre a crítica ao historicismo, o pensamento doiveriano, e no segundo momento, a gente vai falar sobre o aspecto histórico. Acho que a primeira coisa importante a dizer é que Doiver, ele, ao longo de suas obras, ele fala bastante sobre o historicismo. E muitas vezes a gente se faz perguntas, né, em relação à filosofia jurídica, à filosofia do Estado em Doiver, e assim sucessivamente, e às vezes a gente passa por cima dessa crítica ao historicismo que Doiver desenvolve. Mas ela é fundamental, né, tanto a crítica ao historicismo quanto o desenvolvimento do conceito de aspecto histórico, é fundamental para compreender tanto a filosofia social, a filosofia jurídica, todo esse arcabouço que Doiver depois desenvolverá em relação às esferas sociais, às relações sociais. Então, de início, a gente precisa definir o que é essa crítica ao historicismo, né? O que Doiver entende por historicismo. Historicismo, para Doiver, é a absolutização do aspecto histórico. A vida humana ela tem várias dimensões, né, da experiência. E a gente vai ver depois que Doiver ele desenvolve uma escala modal, que são modos de experiência humana, em que ele mostra que, de forma teórica, que o ser humano ele experimenta na sua realidade, né, cotidiana, vários aspectos, vários modos de experiência, né? O modo jurídico, o modo econômico, o modo estético. E tudo isso se dá de forma integrada, né, na experiência ordinária e cotidiana, mas na reflexão teórica, na reflexão científica, nós tentamos, né, buscamos distinguir esses modos de experiência, esses aspectos modais entre si, para que a gente possa desenvolver uma investigação científica, uma investigação teórica. E daí surgem os vários campos do conhecimento, como o direito, que vai investigar a experiência, né, a dimensão jurídica da experiência humana, a economia, a experiência econômica da dimensão humana, e assim sucessivamente. E uma dessas dimensões identificadas por Doiver é a dimensão histórica, né, e o aspecto histórico da experiência humana. E o que o historicismo, para Doiver, faz? O historicismo ele reduz toda a experiência humana, essa experiência humana bastante complexa, né, com uma dimensão moral, uma dimensão jurídica, uma dimensão da fé, uma dimensão estética, dimensão econômica, dimensão biológica, enfim, várias dimensões. Reduz-se a experiência humana à dimensão histórica. Isso Doiver, então, define o historicismo como sendo a absolutização do aspecto histórico, que é justamente a redução dos fatos históricos à dimensão estritamente histórica. E aí, dentro de um pensamento historicista, é importante que se diga que historicismo, o diálogo que Doiver está fazendo aqui, já pensando dentro da estrutura da modernidade, né, em que o ser humano, né, a partir do humanismo, a gente tem o desenvolvimento do racionalismo, a filosofia kantiana, e depois você tem o pós-idealismo, já no século XIX, que desenvolve o historicismo, né, essa redução dos fatos históricos à dimensão estritamente histórica. Então, no pensamento historicista, não há normas supra-históricas, ou seja, não há normas para além da história. Tudo o que há são relações de poder, relações históricas. Então, que seja, né, a tese, a antítese, a síntese, ou o desenvolvimento do progresso humano nas relações sociais. E isso, no pensamento historicista, formam os valores, as estruturas sociais, as estruturas de poder, ou seja, todas as dimensões econômica, jurídica, moral, da fé, dimensões biológicas, tudo é reduzido ao aspecto histórico da realidade. Né? A tentativa de explicar a história humana, as relações sociais, as relações humanas a partir da história. E isso, logo, pressupõe-se, né, que não há normas supra-históricas que direcionem o curso da história. O universo é fechado, Deus não intervém no pensamento historicista, e o que sobra, então, são as relações de poder, as estruturas formadas a partir das relações de poder na história. Então, o poder formativo humano, no pensamento historicista,
determina toda a vida individual e a vida social. Então, é o exercício de poder, as tomadas de decisões, as relações estruturais entre os indivíduos e as esferas sociais que determinam o curso da história, que determinam os valores, as normas, a forma como o Estado se desenvolve, as estruturas sociais se desenvolvem, as relações sociais se desenvolvem. Então, as coisas no pensamento historicista, as coisas, eventos, esferas e relações sociais são meros produtos da história. Não há princípios estruturais para os eventos, para as esferas, para as coisas. Não há uma concepção mais ampla de vários aspectos da dimensão ou as várias dimensões da experiência humana. Mas não, tudo é reduzido a essa dimensão de ser um produto histórico. O evento que ocorreu é tão somente produto histórico, a esfera social que surgiu na sociedade em determinado momento é um produto histórico de uma relação de poder, de uma positivação do Estado, ou, enfim, de um determinado acontecimento social, de algum evento catastrófico e assim sucessivamente. Então, tudo segue o curso histórico. Doiver diz, então, que no pensamento historicista, todos os nossos padrões e concepções científicas, filosóficas, éticas, estéticas, políticas, religiosas, são vistas como expressão da mentalidade de uma cultura ou civilização particular. A história não tem janelas observando a eternidade. Então, vamos rapidamente destacar alguns pontos aqui, né, do que Doiver está dizendo. Todos os padrões, concepções, todas as esferas, os eventos, as relações sociais são, no pensamento historicista, expressão da mentalidade de uma cultura em determinado momento, que, por esse momento, olhando o precedente do acontecimento histórico, se estabeleceu e talvez daqui a 50 anos não mais esteja colocado. O valor que nós temos hoje, preservado na sociedade, talvez daqui a 50 anos não esteja mais assim como as relações sociais, as instituições e assim sucessivamente. A história é um constante devir, né? Ela não para, ela está sempre nesse curso, né, de progresso constante sem um telos, né? Na verdade, são os acontecimentos, as relações de poder que vão determinando as estruturas sociais. Então, a história não tem janelas observando a eternidade à medida em que não há princípios a observar para a história, para estabelecer essas relações sociais e as esferas sociais. Então, o homem está completamente encerrado na história. Não pode elevar-se a um nível de contemplação supra-histórico. A história é a essência e a finalidade da existência do homem e de suas faculdades experienciais. E ela é governada pelo destino, o inescapável fado, sorte, o destino implacável, né, que alcançará a todos. Então, obviamente, isso é uma visão não cristã, né, uma visão, em verdade, anticristã. À medida em que Deus não é considerado, o universo está fechado para a intervenção supra-histórica, né, a intervenção divina, e a história é a essência e a finalidade de tudo. Né? O que nós temos e somos é isso aqui, e não tem nada mais além disso, ou nada mais que determine isso. Bom, Doiver, então, entende que o historicismo ele se baseia no motivo básico religioso, natureza e liberdade. Vamos lá. O motivo básico religioso para Doiver, e ele identifica ao longo da história ocidental, na história do pensamento ocidental, 4 motivos básicos religiosos. Ele define como sendo crenças fundamentais de uma civilização ou cultura. São crenças que determinam a própria estrutura do pensamento humano. Né? Então, elas estão, inclusive, são prévias à própria cosmovisão de um indivíduo. Né? Elas norteiam as instituições, a forma da sociedade em geral, né? De uma determinada cultura ou civilização se relacionar com o mundo natural, com estabelecer as relações sociais. São crenças fundamentais que não são examinadas pelo ser humano em relação à sua cultura. E aí o que acontece? Essas crenças fundamentais, os motivos básicos religiosos, formam antíteses religiosas que não permitem síntese. Isto é, o ponto de síntese, né, o ponto de aproximação
nesses motivos básicos religiosos se dá dentro da realidade temporal. Os motivos básicos religiosos, eles são forma e matéria na Grécia. No cristianismo, né, nós temos, Doiver identifica um motivo básico religioso, criação, queda e redenção. Na escolástica, natureza e graça, e na modernidade, natureza e liberdade. Então, qual é o ponto? Os motivos, forma, matéria, natureza, graça, natureza e liberdade, eles criam antíteses religiosas que não permitem síntese, à medida em que eles absolutizam ou elevam em detrimento de outros pontos, algum aspecto da realidade em detrimento de outros aspectos da realidade humana, da experiência humana. E isso não permite síntese, aproximação ou uma convergência do conhecimento que possa dar uma explicação holística da realidade a qual nós estamos, da realidade do tempo, né, do espaço-tempo que nós estamos submetidos. Então, isso criará, os motivos básicos religiosos criarão antíteses insolúveis, né, e absolutização de um aspecto. À medida em que eles criam, os motivos básicos religiosos levarão os indivíduos, pensadores, a criar ismos, porque eles elevarão alguns aspectos da realidade em detrimento de outro, né, para tentar fazer a síntese teórica, para dar uma explicação holística da sua estrutura, da estrutura em que se reflete, na estrutura do tempo. Mas aí o problema é que, à medida em que o motivo básico religioso ele não permite essa síntese, e cria essa antítese através da absolutização de um aspecto, não é possível alcançar a origem absoluta, não é possível resolver, né, adequadamente a compreensão sobre a realidade. Sempre algum teórico que partirá do motivo básico religioso, forma, matéria, natureza e graça, natureza e liberdade, mesmo que ele não compreenda que ele é motivado na sua reflexão por esses motivos básicos religiosos, ele cairá, né, inevitavelmente em absolutizações de um aspecto da realidade, e isso vai criar antagonismos com outras áreas da ciência, com outras áreas do conhecimento. São os ismos, né, que Doiver chama, por exemplo, psicologismo, né, o aspecto sensitivo humano sendo elevado sobre os outros aspectos, o positivismo jurídico, o positivismo no seu aspecto sociológico, o historicismo e assim sucessivamente. No que diz respeito ao historicismo, o que alimenta, né, a crença fundamental que alimenta o historicismo, o motivo básico religioso, a natureza e liberdade que é encontrada na modernidade. Bom, para Doiver, esse motivo básico religioso humanista, natureza e liberdade, ele se concentra no valor da personalidade humana. E aí, o que é que acontece? O historicismo, ele então vai entender que a realidade, e aí vai, obviamente, como eu disse, o aspecto histórico como sendo o aspecto mais importante para entender a estrutura da realidade e dar uma visão holística das relações sociais e da própria realidade humana, das experiências humanas. Então, vai absolutizar esse aspecto da realidade em detrimento dos outros e vai entender, então, que a história é esse constante devir em um universo fechado e não vai alcançar a origem absoluta. Vai criar antíteses insolúveis, porque ao absolutizar a história, os acontecimentos precedentes como sendo aquilo que é mais determinante para a experiência humana ou para a compreensão humana, ao fazer isso, ao absolutizar o aspecto histórico, criará antíteses insolúveis com outros aspectos da realidade. Então, os autores vão, então, negar a importância, tal qual histórica, a importância da dimensão jurídica, a importância da dimensão econômica, a importância da dimensão histórica, e assim sucessivamente, e vai colocar sobre esses aspectos da realidade, sobre esses modos de experiência, o aspecto histórico como sendo determinantes do poder, da própria economia, da estética, e assim sucessivamente. Bom, Doiver diz que o historicismo está dominado pelo motivo religioso básico do humanismo, natureza e liberdade, que entende a cultura como um desenvolvimento histórico interminável, rejeitando todas as estruturas permanentes da criação, as quais tornam possível esse desenvolvimento. Então, Doiver está chamando a atenção que o historicismo moderno ele é alimentado por esse motivo básico religioso não examinado pelos teóricos de natureza e liberdade, que eu vou mais à frente trazer um pouco, né, como é que Doiver diz que isso se desenvolve na história da modernidade,
na reflexão, né, dos autores que pensam, né, a partir desse motivo básico religioso, natureza e liberdade. Então, esse motivo, alimentado por esse motivo básico religioso, o historicismo vai entender a cultura como sendo desenvolvimento histórico interminável, rejeitando as estruturas permanentes da criação. Por quê? Porque o universo é fechado, não há estruturas precedentes para... estruturas e princípios precedentes para determinar as relações sociais e as esferas sociais. E aí o historicismo vai rejeitar a estrutura permanente do aspecto histórico, que contém os decretos divinos para o desenvolvimento histórico. Consequentemente, carece de um modelo fidedigno para distinguir as tendências reacionárias das progressistas no desenvolvimento histórico. Então, para Doiver, alimentado por esse motivo básico religioso, natureza e liberdade, o historicismo vai negar as estruturas permanentes dadas por Deus, né, na criação, para orientar, para estabelecer os princípios estruturais para as esferas e relações sociais. Então, aqui trazendo um pouco de como isso se desenvolve na modernidade, no século XVIII, Doiver diz que houve uma oposição da dimensão histórica ao cientificismo. O que acontecia? Em geral, na Europa, muitos autores adotaram, né, nesse momento, até mesmo por conta da influência do racionalismo descartiano, adotaram a matemática e também as ciências naturais como sendo as ciências mais importantes, à medida em que, alimentados pelo motivo básico religioso, natureza e liberdade, entenderam a natureza como sendo mais importante do que a liberdade autônoma do homem. Então, em Descartes, isso começa em Descartes, né, naquele método no último instante de não poder questionar a própria existência questionadora, né, da realidade. Então, penso, logo existo. Né? Então, esse racionalismo descartiano que inaugura, né, essa ênfase racionalista na modernidade, mas aí você já tinha todo um arcabouço, né, que tinha no pensamento doiveriano sido possibilitado pelo motivo, né, natureza e graça, que tinha dado uma certa autonomia para a reflexão do pensamento. E aí Descartes, ele de fato dá uma ênfase maior à razão, né? E tanto Descartes quanto Hobbes, eles entendem que a razão natural autônoma pode ordenar a sociedade conforme a mecânica da natureza. Então, Hobbes e Doiver, ele chama atenção a isso, é muito interessante, porque geralmente todo mundo cita aquele livro, o Leviatã, do Hobbes, né? Mas importante para a filosofia do Hobbes é entender que quando ele desenvolve naquele livro do corpo, né, ele desenvolve justamente uma perspectiva extremamente cientificista, né, mecânica da natureza, né, com ênfase às ciências naturais, com ênfase à matemática, né, para a explicação da realidade. E aí, enquanto Descartes ele dá a liberdade para o ser humano na sua razão e na sua alma, né, como diz Doiver, Hobbes ele vai entender que, na verdade, a liberdade ela deve ser restringida pelo Estado absoluto. E aí, isso por quê? Porque ele está dando precedência à natureza. Então, Doiver vai entender que tanto Descartes, quanto Hobbes, quanto Leibniz, eles deram precedência à natureza. E aí reduziram muito as dimensões da experiência humana às ciências naturais e à matemática. E no caso de Hobbes, ele tenta estruturar a sociedade a partir justamente desse pensamento geométrico, né? Leibniz, por exemplo, chamava Deus como grande geômetra, né? E Hobbes, ele tenta, quando ele pensa no Leviatã, ele entende que o ser humano é mal, né? Mal por natureza, ele precisa da restrição do poder do Estado, e esse Estado deve ser absoluto. Mas esse Estado, ele não é criado assim à toa, ele tem todo um padrão cientificista por trás, geométrico, né? Organizado, né? Com uma força que tanto encampa a força na figura do Leviatã de Doiver, né, de Hobbes, perdão, tanto encampa a força do Estado com a espada, quanto encampa o cajado, né, a força, o apoio da igreja para poder estabelecer a sua legitimidade em relação aos indivíduos. Mas isso teve a consequência, né, e aí Doiver chama muito bem a atenção, da restrição da liberdade humana, e a liberdade prática, né, que Doiver diz. E aí é quando Locke, Rousseau e Kant, eles começam a dar primazia à liberdade. Né? Então aqui nós temos o desenvolvimento do pensamento liberal,
que vai de encontro às monarquias à época, né, e começa a desenvolver uma teoria social, liberal, em que o indivíduo ele deve poder gozar de toda a sua liberdade e a sua autodeterminação na sociedade. Então, nós temos aqui a primazia da liberdade em detrimento da natureza. Então, vejam que, como Doiver diz, esse motivo básico religioso ele criou por conta da absolutização, seja da ciência, seja das ciências naturais, seja da liberdade, ele cria uma antítese e não possibilita que haja uma síntese, uma aproximação, né, que possa resolver essa oposição criada entre natureza e liberdade. Por quê? Porque o motivo básico religioso não examinado que move esses autores é justamente esse motivo básico humanista, né, de natureza e liberdade, que está assentado na tentativa de dar primazia ao indivíduo, né? Então, Locke, Rousseau e Kant fazem essa passagem, né, da primazia, deixam essa primazia da natureza para dar primazia à liberdade, em que os indivíduos se tornam autônomos. E aí nós temos, no período da Restauração, de 1814, 1848, que é aquele período que depois da Revolução Francesa, nós temos uma tentativa, e aí entendem, né, como sendo uma tentativa reacionária de trazer as monarquias e restabelecê-las na Europa. Isso é tão interessante porque, por exemplo, o próprio Marx, ele, em 1848, quando ele escreve aquele 18 Brumário, que Luiz Bonaparte está voltando ao poder, e ele fala, né, que a história estava se repetindo como farsa. Essa frase clássica de Marx, né, nessa análise que ele fez para um jornal americano, se não me engano, que ele está dizendo o seguinte, que esse período é justamente a repetição, porque houve a tentativa da liberdade, se elétrica, né, assentada no Robespierre, e aí ela cai na Revolução Francesa, né, ela é forçada na Revolução Francesa a dar um passo atrás, e quando no período subsequente nós temos a restauração, essa tentativa de trazer de volta as monarquias, muitas vezes assentado em teorias reacionárias de fato, você tem de fato o regime da natureza, né, a Revolução Francesa lá traz essa liberdade, né, a liberdade do indivíduo, e a restauração ela tenta de novo trazer essa acomodação da sociedade a um parâmetro mais geométrico, né, na organização social. Pois bem, então nesse período, aí Doiver já está pensando no idealismo pós-kantiano, né, que identificando lá na Alemanha, na Prússia, enfim, em Hegel e Schelling, que eles fizeram o seguinte, disseram o seguinte, olha, nós, aqui sendo bem, o mais simples possível, né, nós, de fato, reconhecemos que a natureza não pode ter precedência sobre a liberdade, e o que deve ter primazia na estrutura da realidade social é a liberdade. Só que aí Doiver fala o seguinte, se fosse a liberdade, se eles negassem a natureza e deixassem só a liberdade, você teria uma sociedade assim que cada um faz bem o que quer mesmo, e aí você teria uma coisa bem anárquica. E aí Doiver diz o seguinte, aí Hegel e Schelling entendem o seguinte, que a autonomia individual ela se exerce numa comunidade humana, principalmente numa comunidade nacional, de que o indivíduo ele não é totalmente livre, ele é determinado e ele atua também dentro de uma estrutura de comunidade humana, dentro de uma estrutura de uma comunidade, dentro de um Estado, né, enfim, de um Estado moderno, né, que aí o Hegel entende como sendo desenvolvimento desse espírito absoluto na história, que consolida-se ali no Estado moderno, né. Pois bem, então essa comunidade nacional do idealismo pós-kantiano é entendida como sendo a determinadora das normas e instituições sociais, como resultado do desenvolvimento histórico. Então, entende-se nesse momento, né, pelo idealismo pós-kantiano, que esse desenvolvimento, ao longo da história, que chegou ao Estado moderno, né, esse Estado moderno tem a capacidade de determinar as normas e instituições sociais como sendo um produto desse desenvolvimento histórico. E aí é quando o Doiver diz, olha, aqui começa esse historicismo, que ele vai chamar de historicismo moderado. Por que moderado? Porque, para Doiver, esses autores ainda conservavam a percepção, ou o entendimento, de que o desenvolvimento da civilização ocidental tinha uma vocação cultural singular.
ela não, o desenvolvimento da cultura ocidental não estava, não era um desenvolvimento como qualquer outro, era singular em relação às outras culturas, né? Por quê? Porque o espírito absoluto, e aí essa noção de espírito absoluto é uma secularização da providência, né, divina, né? E aí esses autores vão entender que esse espírito absoluto ele leva ao progresso da humanidade de forma orgânica, natural e crescente. Em Schelling, né, mesmo essa questão da organicidade do progresso, né, da estrutura social, enquanto Hegel, aquela noção da dialética, da tese, antítese e síntese, né, que vai desenvolvendo, que na verdade, em cada, tanto na tese quanto na antítese quanto na síntese, não há uma verdade. Na verdade, há relações de poder humano, que vão sendo contrastadas entre si, e isso vai desenvolvendo a história humana para consolidar esse espírito absoluto, vai consolidar na comunidade nacional as estruturas sociais e as normas sociais. É tanto que Doivre, ele vai tratar isso até como um comunitarismo, né? Ele usa essa palavra, mas nesse sentido, porque aí é importante dizer que o comunitarismo, quando alguns autores têm discutido hoje, da década de 80 para cá, mas quando Doivre usa, ele está em diálogo e problematizando essa questão do historicismo, né? Quando ele usa essa noção de comunitarismo, quando a comunidade é levada sobre o indivíduo e ela meio que determina o indivíduo e também ela permite que o indivíduo tenha a liberdade, ela possibilita a liberdade ao indivíduo. E aí Doivre entende que, no caso, aí já no século XIX, quando chega ali em 1830, 1840 em diante, o Wilhelm Dilthey e também o Oswald Spengler, eles desenvolvem um historicismo radical, em que a civilização ocidental é uma civilização como outra qualquer. Não há vocação singular na história. Isso implica necessariamente um relativismo radical, porque à medida em que em Hegel e Schelling você ainda tinha essa noção de uma vocação cultural singular, que ainda dava algum parâmetro para comparação entre as culturas e valores, né? Mesmo que fossem valores provenientes da história, estabelecidos ali em determinada comunidade nacional, aqui em Dilthey e também em Spengler, na verdade, isso se perde, porque a civilização ocidental ela é vista como outra qualquer, não tem uma vocação singular orientativa, né? Isso faz com que todos os valores, instituições, parâmetros sociais sejam estabelecidos tudo no mesmo nível, digamos assim. Né? E aí você não tem nenhum parâmetro para estabelecer ou para poder fazer distinção entre aquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é de fato um desenvolvimento, daquilo que não. Isso é bem importante para Doivre, né? Porque Doivre ele entende que esses autores eles fizeram uma analogia, né, de retrospeção quando eles trouxeram para o aspecto histórico da realidade a noção do desenvolvimento orgânico. Mas isso, em Hegel e em Schelling, ele se perde à medida em que os outros aspectos da experiência humana são negados e a história é absolutizada, e em Dilthey e também em Spengler, muito menos, né? Então aqui, na verdade, já há uma absolutização historicista tão absurda, né? tão profunda, né? Que nem essa noção, nem essa retrospecção ao aspecto biológico, né? Que eu vou citar outra vez mais à frente, é trazida à tona, né? Então, é isso. Esse primeiro momento da nossa palestra, eu vou parar por aqui, deu meia hora, falar sobre o aspecto histórico. Bom, Doivre desenvolveu uma filosofia, né, da ideia de lei, em que ele entendeu que a estrutura da realidade temporal dispõe de várias leis, né, que organizam ou determinam, né, as fronteiras e princípios e estruturas da nossa experiência, né, com a realidade. E aí ele chama os modos da experiência humana, que são delimitados por leis, esferas de leis, como sendo a escala modal. Sua escala modal, ela está aqui, esses aqui à minha direita, né, são os aspectos modais. Eu acredito que vocês que têm interesse em Doivre já devem ter visto, né, que os aspectos modais, eles são identificados por meio do exercício racional, e aí Doivre identificou 15 aspectos modais, do numérico ao pístico, e eles se sucedem em grau de complexidade, né? Então,
numérico, espacial, cinemático, físico, enfim, até o pístico, que é o aspecto da fé, eles aumentam o grau de complexidade, digamos assim, na escala modal. Então, Doivre entende que esses aspectos modais, eles são dados na experiência humana comum, ordinária, de forma conjunta, né, e que na experiência, na atitude teórica, né, na reflexão teórica, que nós distinguimos esses aspectos, opondo um ao outro, para poder analisá-los e conhecer o seu núcleo de significado, o seu sentido próprio singular, ok? Então, Doivre entende que, na ordem do tempo, divinamente estabelecido, né, esses aspectos modais eles estão ligados universalmente, né, em uma coerência inquebrantável, de modo que cada um desses aspectos modais é soberano em sua própria esfera, né, e cada um deles vai ter um núcleo de sentido irredutível. Então, no caso, por exemplo, do direito, né, do aspecto jurídico, o núcleo de sentido irredutível é a retribuição, do estético, a harmonia, e assim sucessivamente. Então, esses aspectos modais, eles estão dados de forma conjunta na experiência humana, de forma universal, de forma coerente, certo? E nós analisamos esses aspectos, destacando, utilizando o aspecto lógico, né, fazendo um destaque de um deles, ou de cada um deles, para poder analisá-los por meio de uma reflexão teórica. E aí, isso não permite que haja um reducionismo, né, que é justamente orientar um aspecto por outro, né, orientar, por exemplo, o direito, o aspecto jurídico pelo aspecto econômico, orientar o aspecto jurídico pelo aspecto histórico, enfim, né, então não pode haver esse reducionismo, a orientação de um aspecto por outro, porque quando há o reducionismo, a realidade é empobrecida, né, a compreensão da realidade é empobrecida, e justamente a compreensão, não a realidade em si, porque a realidade ela continua dada de forma, com seus aspectos totalmente dados e coerentes em si, mas a reflexão teórica é empobrecida quando nós reduzimos um aspecto a outro, orientamos um aspecto a outro. E como nós destacamos, o aspecto histórico, ele, no historicismo, né, ele é elevado em detrimento dos outros aspectos, e aí há um reducionismo da realidade, em que os outros aspectos, os modos da experiência humana, são reduzidas ao poder formativo, cultural humano, né? Pois bem, e aqui é importante fazer dois últimos destaques sobre esse ponto aqui, da escala modal de Doivre, que Doivre entende que esses aspectos modais que estão, né, universalmente ligados e são soberanos, têm a sua soberania própria de esfera, eles podem haver momentos analógicos, né, retrospectórios e antecipatórios. Os retrospectórios são quando um núcleo de sentido de um aspecto modal, ele aponta para um núcleo de sentido de um aspecto modal precedente. Então, veja que a seta aqui é justamente para mostrar que do aspecto numérico para o aspecto pístico, a complexidade se dá de cima para baixo. E aí, num momento analógico retrospectório, por exemplo, o aspecto histórico, ele aponta para o núcleo de sentido do aspecto biótico, por exemplo, que Doivre, aqui já antecipando, né, Doivre vai entender como sendo desenvolvimento cultural. Justamente essa analogia retrospectória do aspecto histórico ao aspecto biótico. E a antecipatória é justamente quando um aspecto, um núcleo de significado de um aspecto, ele aponta, né, e ele é enriquecido ele aponta para um aspecto subsequente, né, por exemplo, o aspecto histórico, ele aponta para o aspecto social, por exemplo, e a experiência do ser humano é enriquecida, a compreensão da experiência humana, ela é enriquecida, certo? Então, no antecipatório, enriquece-se o significado, a compreensão do significado do aspecto antecedente, e no retrospectório se faz uma analogia, fazendo referência para um aspecto, núcleo significado do aspecto antecedente. Pois bem, cada esfera, cada evento social, cada coisa concreta dada na realidade, são totalidades individuais. São coisas, são eventos, são esferas sociais, relações sociais únicas, né? Que formam coisas únicas, né? E Doivre chama isso de totalidades individuais. E cada coisa dessa funciona em todos os aspectos da realidade, ok? Então, isso é muito importante. Entender que cada evento, cada coisa concreta, cada esfera social funciona em todos os aspectos da realidade. Então, por exemplo, se você pensar na Segunda Guerra Mundial,
Na Segunda Guerra Mundial, você tem evento como totalidade individual, uma coisa única, um evento na história, que nós nos referimos como aquele período histórico de guerra entre 39 e 45 do século XX, e que nós dizemos, olha, na experiência comum nós dizemos assim, houve a Segunda Guerra Mundial, aquele evento lá do século XX, né? Mas aí, quando a gente vai analisar na atitude teórica, nós vamos perceber que o evento Segunda Guerra Mundial funcionou em todos os aspectos da realidade. Ele teve uma dimensão histórica, linguística, social, econômica, estética, tudo isso estava naquele evento. E cada pessoa interessada, por exemplo, uma pessoa do direito, por exemplo, pode dizer assim, não, eu vou investigar o aspecto jurídico da Segunda Guerra Mundial, né, e aí vai fazer essa investigação, certo? Mas a gente não pode esquecer que cada evento, cada coisa funciona em todos os aspectos da realidade. Então, o aspecto histórico para Doiver não é um quê, isto é, não é aquilo que houve no passado. E aí ele diz que é a confusão que historiadores muitas vezes fazem, né? Que é entender a história como sendo aquilo que aconteceu no passado. E as coisas que nós temos hoje, esferas, valores e tudo mais, como sendo produtos dessas relações históricas precedentes. Porque, na verdade, para Doiver, o aspecto histórico da realidade, o modo da experiência histórica, é um como, é um modo de experiência. A história, ela é a ciência especial que analisa o aspecto histórico da realidade. Então, pensando no caso da Segunda Guerra Mundial, Doiver entende, então, que o historiador ele vai olhar a dimensão histórica, o poder formativo que levou aquele acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Mas naquele acontecimento da Segunda Guerra Mundial, naquele evento, não há apenas uma dimensão histórica. Há uma dimensão econômica, uma dimensão jurídica, várias outras dimensões, vários outros aspectos, vários outros modos de experiência que podem ser considerados. Se um historiador, né, como alguns historicistas farão, reduzirem aquele momento histórico, né, aquele acontecimento como sendo apenas, como tendo apenas uma dimensão histórica, negando as outras dimensões, ele reduz, né, a realidade daquele evento ao aspecto histórico, e aí ele cai num reducionismo. Né? Então, para o historicismo, num pensamento historicista, o aspecto histórico é a história, é aquilo que aconteceu. Mas para Doiver, o aspecto histórico é um modo em que cada acontecimento funciona. Cada acontecimento tem várias dimensões, como eu mencionei, inclusive uma dimensão histórica, pelo fato de ter acontecido em determinado momento da história. Então, cada evento tem uma dimensão histórica, mas também tem outras dimensões que não podem ser negadas ou não podem ser reduzidas às relações do poder formativo histórico. Doiver diz, em Raízes da Cultura, de que acontecimentos concretos, como as guerras, a fome, as revoltas, o surgimento de novas forças políticas, os descobrimentos importantes, as invenções, pertencem todos à realidade concreta, que, em princípio, funciona em todos os aspectos, sem exceção. De fato, as coisas da nossa experiência diária e das várias esferas da sociedade, como a família, a escola e a igreja, funcionam em todos os aspectos também. Se, no entanto, identificamos o aspecto histórico como o que aconteceu, então esquecemos-nos de que os acontecimentos concretos exibem muitos outros aspectos que não são de caráter histórico. Consequentemente, a realidade é equiparada a apenas um de seus aspectos, o aspecto abstraído pela ciência da história. Então, os eventos, as coisas, elas não são apenas história. Então, nesse caso, de forma mais prática, quando nós pensamos, por exemplo, numa esfera social ou numa instituição social, pense, por exemplo, no Estado. O Estado, ele não tem apenas uma dimensão histórica. O que historicistas dirão? Não, o Estado ele é um produto das forças humanas que formaram esse Estado moderno. Né? E aí não tem princípio para ele. Foi fruto de luta de poder, e aí o que acontece? Liberais lutaram para mais liberdade dos indivíduos, socialistas lutaram para uma inserção mais ativa, né, do aspecto de uma retribuição histórica, uma retribuição social, uma atuação social positiva do Estado. E isso chegou a esse momento que nós estamos hoje em dia, de que um estado de bem-estar social, por exemplo. Então, isso é o quê? Uma explicação de uma esfera social, de uma estrutura social que tem uma ordenação divina que lhe dá princípios próprios,
sendo reduzida à história, uma explicação histórica como luta de poder. Certo? Então, Doiver diz que isso, de fato, o historicismo ele opera nesse sentido reducionista. Então, e aí Doiver, a partir disso, vai dizer o seguinte, que é necessário um critério para distinguir o que é um evento com relevância histórica. Nem todo evento que acontece, né, na verdade, a maioria dos eventos que acontecem tem relevância histórica. Todo historiador, ele precisa fazer uma abstração filosófica, teórica, sobre aquilo que é importante e separar daquilo que não é, né, fazer essa oposição daquilo que é importante historicamente daquilo que não é. Então, o núcleo do aspecto histórico, Doiver vai entender que é o poder formativo cultural. O historicista ele vai fazer o seguinte, vai olhar os eventos da história e vai dizer que são frutos desse poder formativo cultural tão somente, dessas relações sociais, essas relações de poder, certo? Mas aí vai negar as outras dimensões da experiência humana. Só que, na verdade, ele não está trazendo à tona um critério para distinguir qual a relevância desse aspecto histórico em relação às outras dimensões da história humana, porque ele está reduzindo as dimensões, os modos de experiência à história, ao aspecto histórico. Então, para Doiver, esse poder formativo cultural, que está amparado desde a ordem criacional, de o homem, né, submeter a natureza, né, de poder exercer o seu mandato cultural, Doiver vai entender sendo um comando para que o ser humano exerça a sua autoridade para dar forma. Ele exerce poder, seja na positivação de uma lei, seja, enfim, numa determinada estruturação de uma esfera social, numa organização de uma instituição, o ser humano ele exerce poder. Por quê? Porque aquela instituição vai funcionar num aspecto histórico, que é justamente caracterizado por esse poder formativo cultural. Mas isso não é feito à toa, nem a revelia de princípios e normas prévias. Porque, na verdade, ele deve fazer isso conforme normas pré-determinadas, conforme princípios estruturais prévios. As normas, e aí Doiver, a partir disso, entendendo que existem essas normas pré-determinadas, ele vai entender que as normas para um harmonioso desenvolvimento da cultura, elas podem ser quebradas. As normas estão dadas divinamente, mas elas podem ser quebradas. E aí, o que é importante a gente entender é que mesmo que o ser humano ele quebre a norma não deixa de existir. Porque Deus, né, ele estabeleceu orientações, por exemplo, na questão do Estado. Se o Estado ele abandonar o seu papel orientativo, que Doiver vai chamar de função qualificante, se ele abandonar essa função da retribuição, de retribuir, dar a cada um que é devido, de equilibrar os interesses da sociedade, se ele deixar essa função, ele vai negar a orientação, a norma, o princípio dado por Deus. Veja que os princípios dados divinamente, na ordem criacional, eles são gerais. Doiver reconhece isso. Nas especificidades, o ser humano ele exerce o poder formativo cultural. Ele dá forma àquela esfera, ele dá forma àquela relação, dá forma específica, mas ele não pode fazê-lo negando a estrutura, os princípios estruturais daquela esfera ou daquela relação social. Ele não pode, por exemplo, fazer com que a família deixe de ser orientada pelo aspecto moral do amor, que é caracterizado pelo amor, para ser orientado pela economia. Se ele fizer isso, ele está quebrando a norma pré-determinada para aquela estrutura social, e isso vai repercutir em desarmonia, desarranjo da sociedade. Então, Doiver, então, ele entende que isso possibilita o desenvolvimento cultural, um desenvolvimento cultural harmônico, em que esse conceito de desenvolvimento cultural, já tinha até antecipado, é uma analogia retrospectória do aspecto histórico ao aspecto biótico. Porque muitos autores, né, historicistas, tinham dito, não, na verdade, como o crescimento da natureza, crescimento orgânico na natureza, desenvolvimento orgânico na natureza, assim a história do ser humano se desenvolve. Então, isso, e acabava negando todos os outros aspectos da realidade, e Doiver vai dizer, não, a analogia retrospectória de fato é adequada para você entender o conceito de desenvolvimento cultural. Mas ele também faz analogia, à medida que faz esse conceito de desenvolvimento cultural, faz analogia retrospectória ao aspecto biótico, como crescimento orgânico, né, que o desenvolvimento cultural tem que ser feito de forma orgânica, ele precisa também fazer uma analogia retrospectória ao aspecto
é lógico que vai fazer a distinção analítica entre as esferas, e também vai ser enriquecido à medida que o desenvolvimento cultural acontece pelos outros aspectos subsequentes, como a economia, como o direito, como o aspecto jurídico, e assim sucessivamente. Então, desenvolvimento cultural, Doiver está pensando, sim, é de fato uma analogia retrospectatória ao aspecto biótico, mas isso, para que haja harmonia dita, né, supostamente dita por esses outros autores historicistas, é preciso que os outros modos da experiência sejam considerados e que os parâmetros sejam respeitados, porque Deus estabeleceu normas previamente para que sejam observadas. Se isso não acontece, há desarmonia e o desenvolvimento cultural é desarranjado na sociedade. Então, Doiver, quando ele diz isso, ele entende que chegou a uma norma, né, objetivo do desenvolvimento cultural, histórico, que é justamente a diferenciação ou desvelamento, né, que é quando Doiver começa a dizer o seguinte: o desenvolvimento cultural, a abertura da experiência humana para as outras esferas, né, esferas modais, né, esferas de os outros modos de experiência, levará, né, o ser humano, aí ele vai desenvolvendo isso, vai abrindo essa sua experiência, a saída da sociedade indiferenciada e diferenciada. Veja, que mesmo que o ser humano, ele continue na sociedade indiferenciada, o que é uma sociedade indiferenciada? É justamente, e aí pensa, por exemplo, numa tribo, né, que você não tem esferas sociais diferenciadas entre si. Mesmo que o ser humano, numa tribo, ele esteja nessa sociedade diferenciada, ele experimenta todos os aspectos da realidade de forma integrada, né, de forma universal. Mas, à medida em que o ser humano sai dessa sociedade indiferenciada e começa esse processo de abertura histórica, ele experimenta essa abertura dos modos de experiência nas estruturas sociais. E essas estruturas sociais começam a funcionar nesses outros aspectos que não funcionavam. Nesse aspecto econômico, jurídico, e assim sucessivamente. Então, isso vai enriquecendo os modos de experiência e vai enriquecendo também as próprias estruturas sociais de uma sociedade diferenciada, certo? Pois bem, a diferenciação para Doiver leva à integração, isto é, novas estruturas sociais. À medida em que o curso da história se abre e prossegue, novas estruturas sociais passam a ser integradas, passam a ser criadas, passam a ser organizadas. Isso também leva ao quê? Uma individualização das estruturas sociais, que basicamente são as características nacionais. Cada cultura começa a se desenvolver com as suas peculiaridades, os modos de experiência vão sendo experimentados também nessas outras esferas sociais, que passam a funcionar nos outros aspectos subsequentes ao histórico, e isso cria características específicas de cada esfera social. Então, Doiver chega aqui, entende que diferenciação, integração e individualização levam ou promovem essa abertura histórica da estrutura social, certo? Sem haver aqui, e aqui é importante, sem haver reducionismo ao aspecto histórico. Doiver não está dizendo que essa abertura se deu por conta de lutas de poder. Não. Doiver está amparando isso na ordem criacional dos aspectos modais, de que eles apontam para essa experiência que vai sendo enriquecida pelo ser humano e as outras esferas que começam a funcionar os aspectos modais e também são enriquecidos. A abertura deve seguir a norma para abertura, né, diz Doiver, que é basicamente o respeito à natureza própria de cada esfera. Então, isso não é feito à revelia, como eu já destaquei, cada esfera tem a sua natureza própria, né? E isso deve ser observado no processo de abertura modal. Então, o que forma essa natureza, né, de cada esfera social? Os princípios estruturais, a função fundante e função qualificante. Então, as esferas sociais, elas são fundadas na história, porque elas são criadas pelo poder humano, né, cultural, formativo. O ser humano exerce poder na criação de determinadas relações sociais e esferas sociais, certo? Mas elas obedecem para isso orientações, né, qualificantes, ou seja, características específicas. Por exemplo, no caso do Estado, ele é orientado pela retribuição, no caso de uma empresa, ela é orientada pelo aspecto econômico, né, pela busca do lucro, e assim sucessivamente. E obedecendo princípios estruturais de cada uma dessas esferas. Isso forma, para Doiver, uma natureza privada de cada esfera. Cada esfera tem a sua natureza própria, que não pode ser submetida, né, ou reduzida
a outras esferas sociais, a outras esferas que têm outras naturezas privadas. Agora, obviamente, isso não quer dizer que essas esferas que têm a sua natureza privada, elas são separadas abruptamente uma da outra, estão totalmente independentes uma da outra. Pelo contrário, elas podem ser harmonizadas na sociedade por meio do que Doiver chama de entrelaçamentos encápticos, né? Essas redes de entrelaçamento, de aproximação, de simbiose, né? De conexão entre as esferas sociais. Então, isso para Doiver fortalece a sociedade porque cria harmonia social. Então, a ordem criacional determina a natureza interna da esfera. E isso é bastante interessante, eu queria destacar isso aqui. A ordem criacional, ela determina a natureza interna da esfera. E a abertura histórica, a abertura da experiência humana, da criação de esferas sociais, de relações sociais, né? A criação dessas estruturas sociais que vão sendo integradas, que vão sendo individualizadas, formando culturas, enfim, tudo mais, instituições específicas de cada cultura. Essa abertura histórica revela a natureza única da esfera. Por quê? Porque numa sociedade indiferenciada, como uma tribo, ela não vai conhecer a estrutura do Estado. O Estado moderno, por exemplo. Aí, a grande questão é que a estrutura está dada na criação. Mas, numa sociedade indiferenciada, ela não conhece essa estrutura porque ela não tem, ela não criou, digamos assim, não exerceu esse poder cultural humano de criar essa estrutura. E aí, quando o processo de abertura histórico ele vai se dando, né, vai sendo aberto às novas esferas, novas integrações, individualizações, e aí Doiver diz que isso acontece em contato, à medida que há contato entre as culturas ao longo da história, tanto as esferas são criadas, né, e quanto elas começam a revelar essa natureza única. Porque se não houver a identificação de que a igreja, por exemplo, tem uma natureza e o Estado tem outra, a natureza orientativa, né, diferente uma da outra, não haveria diferenciação entre as esferas. Então, a abertura histórica, ela revela, ela aponta, né, a natureza única de cada esfera. Então, e aí Doiver chega nessa concepção de soberania das esferas, em que cada esfera tem uma natureza interna e ela tem também uma esfera cultural de poder. Então, a igreja, por exemplo, ela tem a esfera de poder no sentido de pregação da palavra, né? Por exemplo, assim como o Estado na questão da retribuição, e aí cada uma deve seguir princípios estruturais próprios. Doiver declara o seguinte: podemos, então, afirmar que a norma da diferenciação, integração e individualização cultural é realmente uma norma objetiva do processo histórico de desdobramento da sociedade humana. Então, aquilo que eu tentei explicar previamente, diferenciação, né, esse processo, essa diferenciação entre sociedades indiferenciadas e sociedades diferenciadas, processo de integração, criação de novas esferas que são integradas naquela sociedade, e individualização cultural, uma nova cultura, uma nova comunidade cultural que surge, né, ao longo da história, para Doiver, é uma norma objetiva do processo histórico de desdobramento da sociedade humana. Ela se funda na ordem divina do mundo, uma vez que indica as condições necessárias desse processo prospectivo de desdobramento, sem as quais a humanidade não pode cumprir a tarefa histórica, a ela comissionada pelo grande mandato cultural. Além disso, ela nos oferece um critério objetivo para distinguir as tendências históricas verdadeiramente progressistas daquelas reacionárias. Então, aqui, para Doiver é interessante porque ele está dizendo que essa norma que ele identifica de diferenciação, integração e individualização é um critério objetivo para distinguir quando tendências reacionárias elas tentam fechar a história e fechar a experiência humana para outros sentidos, né, da experiência humana, outros aspectos modais, outras esferas que podem ser criadas, né, ao longo da história, quanto aos progressistas que entendem que o curso histórico deve seguir e abrir-se, né, e esse constante devir de abertura de novas relações, novas mudanças, novas esferas, e tudo mais, mas que isso é feito de forma desprovida de princípios estruturais próprios de cada esfera. Então, Doiver, aqui ele está fazendo a crítica, né, ao identificar essa norma de diferenciação, integração e individualização, tanto a tendências progressistas quanto a tendências reacionárias, né, da história. Pois bem, e aí Doiver chega a um princípio normativo de economia cultural. Por esse princípio, ele diz que a abertura histórica deve manter a harmonia entre as esferas.
Então, a abertura histórica, né, o curso da história, né, o poder formativo, esse exercício de poder formativo, deve manter a harmonia entre as esferas. Se, no exercício de poder formativo, o ser humano cria uma determinada instituição, como, sei lá, deixa eu pensar aqui, um Estado, por exemplo, vamos pensar o Estado que eu acho que é mais fácil. Um Estado orientado tão somente pelo aspecto econômico. E ele diz assim, olha, o Estado deve servir tão somente para proteger a propriedade individual. Se ele fizer isso, ele pode desarranjar, porque o Estado tem outras várias funções. Doiver chama isso também de funcionalismo. Vocês podem encontrar Doiver chamando quando um autor, um pensador, ele reduz uma estrutura social a uma função, ele chama isso de funcionalismo. Então, nós podemos encontrar, sim, liberais mais estridentes, né? Paleoliberais, que dizem que o papel do Estado é proteger a propriedade privada e o custo do mercado. Então, ele pega a função, é uma função do Estado, sim, proteger a propriedade privada, mas não é só essa. O Estado, ele opera também na dimensão do aspecto social, ele também opera na dimensão, ele funciona na dimensão econômica mesmo, moral, e todas as outras dimensões, em todos os aspectos modais. Os princípios gerais das estruturas não são variáveis, como eu tentei demonstrar, mas suas formas podem variar. Então, uma empresa que hoje, por exemplo, existem empresas multinacionais, né, que antigamente não existiam. Então, ao longo da história, criaram-se empresas multinacionais. Então, isso não quer dizer que um princípio geral que orienta uma empresa... O que é um princípio geral que orienta a empresa? A função qualificante, a função guia de uma empresa é o aspecto econômico, ou seja, a busca pelo lucro. Mas isso é feito de forma frugal, né? Ou seja, de forma comedida. Isso não pode ser feito à toa, dispensando as outras esferas sociais. Por exemplo, vou acabar com o meio ambiente para promover o desenvolvimento das empresas, né? Então, se isso é feito, você também esquece de que, de fato, há princípios estruturais e outras esferas sociais. Não há só o princípio estrutural da própria empresa, né? Então, na verdade, você tem vários princípios estruturais que a Juliana vai falar depois, esse pluralismo de princípios, né, que devem ser harmonizados na sociedade. E que, se não houver essa harmonização, quebra-se esse princípio normativo da economia cultural e gera-se desarmonia entre as esferas. E aí Doiver, ele entende que chegou-se por conta do positivismo, né, de Comte e assim sucessivamente, de autores posteriores, positivismo, tanto a sociologia moderna, ela entrou em crise, suas teorias, por quê? Porque ela não reconheceu que o Estado tinha uma ideia de lei, uma esfera, princípios estruturais próprios, funções próprias, né, que mostravam a sua singularidade em detrimento de outras esferas. Mas não, baseado nesse motivo humanista que absolutizou, né, a história, o aspecto histórico da realidade, entendeu-se o Estado como sendo formação de relações de poder, né, e aí negou-se princípios estruturais típicos do Estado, assim como também das empresas, assim como das outras esferas sociais, né, e aí, ao se negar esses princípios típicos, a natureza interna de cada esfera, chegou-se a um relativismo muito absoluto, né? Digamos assim, à medida em que não só a forma de uma empresa, a forma de um Estado e um país, também para esses autores, né, para a sociologia moderna, é também o princípio geral daquela empresa ou daquele Estado, naquele país, naquele momento histórico, mas que depois vai ser mudado. Não só a forma muda, não só a forma ao longo da história, mas o próprio princípio das esferas e relações sociais mudam, né? Então, isso é uma negação, mais uma vez, de que Deus estabeleceu normas, né, que devem ser observadas. Então, Doiver diz, influenciada por visões positivistas, historicistas da realidade social, a sociologia moderna começou a confundir o caráter interno típico das esferas sociais específicas com as formas sociais mutáveis, nas quais os princípios estruturais internos são positivados e realizados, como eu acabei de mencionar. Confundiu-se as formas que variam com os princípios estruturais próprios de cada esfera, que não variam, certo? O resultado foi que a natureza interna das diferentes esferas da vida social também passou a ser pensado como um fenômeno mutável da história, de modo que qualquer tentativa de tipologia parecia carecer de uma base firme, e os limites internos dessas esferas se tornaram confusos. Na verdade,
os limites internos dessas esferas foram negados muitas vezes, né? Então aí nós temos hoje vários problemas, né, na nossa sociedade que são justamente por conta da negação de limites entre as esferas. O Estado determina coisas, às vezes absurdas, em relação a empresas, a igrejas e assim sucessivamente. Então isso pode acontecer sim. Por quê? Porque houve a negação, né, de que de fato havia princípios estruturais que determinariam aquela sociedade. E aí cada autor, aquelas esferas sociais, aí cada autor vai destacar uma função. Por exemplo, você pega Weber, vai mostrar que o Estado moderno ele é um Estado propriamente burocrático. Então você pega, sim, o Estado não tem uma função burocrática, mas é só isso, o Estado vai ser caracterizado pela burocracia, e assim outros autores que vão pegar as funções do Estado e vão colocar como sendo, olha, o Estado é para isso aqui, por que eu estou destacando o Estado? Porque Doyle entende, né, tem aquele livro The Crisis in Humanist Theory, que ele fala justamente isso, de que a grande crise, justamente com base no historicismo, foi desmantelamento da crença de que havia um princípio estrutural do Estado que deveria ser respeitado. Então, hoje, por exemplo, nós temos no direito garantistas que negam aquilo que é a orientação mais básica do Estado, que é buscar a retribuição, né? E aí tem toda uma relativização, enfim, desses princípios, e aí as esferas entram em desarmonia, né? Pois bem, e aqui meu último slide, nosso tempo já está findando, mas eu queria brevemente destacar algumas coisas. Nós precisamos, então, desenvolver uma filosofia social não reducionista, e isso o Doivert nos ajuda bastante, né? Porque Doivert, ele baseia sua filosofia social no motivo básico religioso, criação, queda e redenção. Esse motivo básico religioso não permite que nenhum aspecto da estrutura humana, que é relativo, seja absolutizado. A natureza, a liberdade, enfim, a forma, enfim, qualquer coisa, nada na estrutura da criação, do espaço temporal, pode ser absolutizado. Por quê? Porque a história não está fechada em si, as estruturas social, a estrutura da experiência humana não é fruto de relações de poder, não é fruto da história, certo? Histórico da realidade, quando na verdade ela se ampara, elas têm um amparo supratemporal, né? Estão supra-históricos, estão para além da história, né? Em que Deus, né, é o ponto arquimediano, é o ponto que determina, né, a nossa estrutura da realidade, né? E também determina normas para que a gente possa observar e manter uma relativa harmonia social. Então, não pode também haver absolutização em nenhum aspecto da realidade, como a gente destacou. A experiência humana ela é complexa e ela é bonita por conta disso, né? Ela tem essa dimensão estética, digamos assim, também. Ela tem a dimensão jurídica, ela tem a dimensão econômica, a dimensão histórica, a dimensão biótica, tantas dimensões da fé, a dimensão moral, que se a experiência humana for reduzida, inclusive numa filosofia social, for reduzida à história, for reduzida ao direito, for reduzida à economia, nós temos um empobrecimento da realidade e também uma desarmonia das esferas sociais. Também nós não podemos absolutizar nenhuma função das esferas sociais. Pessoas que falam assim, não, o Estado tem um papel de tão somente proteger a propriedade privada. Outros, não, o Estado, por exemplo, tem um papel de tão somente, de interferir na economia para, de fato, promover justiça social, né, independente de qualquer outra coisa. Essas teorias, né, que pegam funções específicas das estruturas sociais, elas levam sempre aquelas discussões, sabe, muitas vezes infrutíferas, de que não se resolve, de que a pessoa fica lá, não, a função do Estado é essa, a outra função do Estado é essa. Não existe só uma função, existem várias, porque cada estrutura social, cada relação social funciona em todos os aspectos. Se o Estado, ou se uma relação social funcionasse só em um aspecto, a realidade social era pobre e não haveria esse processo de desenvolvimento cultural, essa abertura cultural que Doivert fala. É necessário que cada esfera, cada evento funcione em todas as esferas, todos os aspectos modais. E aí, nós precisamos também preservar, na concepção, na atitude teórica, né, essa concepção de que a universalidade dos aspectos, né, que essa coerência inquebrantável entre eles, a soberania de cada aspecto deles, que tem o seu núcleo irredutível de significado,
para que aí a gente possa, como o Dover fez, né, deu aquele passo da função guia de cada esfera social, de cada relação social, os princípios de cada relação social, para que, sendo identificado assim, né, cada um desses princípios e funções, você possa gerar uma harmonia entre essas esferas sociais. Para isso, é preciso reconhecer as estruturas típicas, princípios, funções e fronteiras entre as esferas, certo? É inadequado quando uma esfera ela tenta submeter uma outra esfera a si, por exemplo, quando a Idade Média a igreja tentou submeter o Estado à igreja, assim sucessivamente. Então, quando isso acontece, os princípios, as funções, as fronteiras são desrespeitadas, né, e aí isso cria vários conflitos. E na história da humanidade a gente pode ver que inclusive guerras foram criadas por conta desses arranjos da estrutura social. Então nós precisamos, como Juliana vai desenvolver daqui a pouco, uma concepção de pluralismo de princípios, né? Não há só um princípio que norteie todas as esferas. Cada esfera tem seus princípios estruturais, né, que precisam ser respeitados. Né? Qual é o princípio estrutural do Estado? Quais as funções do Estado? E como isso pode ser harmonizado em relação às empresas? Como isso pode ser harmonizado em relação às associações, aos sindicatos e às outras esferas da sociedade? Então, é preciso observar o pluralismo desses princípios, os princípios de cada esfera social, de forma bastante ampla. Isso não quer dizer relativismo de princípios, porque é pluralismo de princípio porque existe o princípio dado na ordem criacional divina. Né? Então não é relativismo, porque o homem não estabelece o princípio conforme sua vontade, mas ele reconhece o princípio dado previamente. E aí, isso faz com que nós entendamos que o poder formativo cultural ele é importante para o desenvolvimento cultural, mas ele é limitado. Ele não tem uma carta branca para fazer, para criar instituições conforme a sua vontade e a revelia de qualquer estrutura, né? Porque isso resultará em lutas de poder, né, em conflitos bastante, às vezes até bastante graves na sociedade. Então, é preciso, então, uma concepção de simbiose política, de harmonização das esferas sociais, e para que se gerem mais vínculos intercomunitários e interpessoais, né, que Doyle chama de entrelaçamentos em capas, né, esses vínculos, né, que têm uma capacidade de criar, né, como o Kuyper, né, o Royal Kuyper chamou a atenção, capital moral, criar essas conexões, né, valores, confiança na base, né, dessas estruturas. Ok? Então é isso. Minha fala, espero que tenha contribuído